Paz do Senhor, anjos e povos de Deus, bom dia! Quarta-feira, Deus abençoe o seu dia, semana do processo. Esse é o vídeo do Café com Deus, compartilha para os seus amigos queridos e Deus chama a palavra para o seu dia. João 21:17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro, um discípulo com a personalidade mais intensa de todos os discípulos de Jesus, que também passou pelo processo até estar pronto, lapidado, para exercer o chamado de Deus para a vida dele. E olha que chamado grandioso que foi o de cuidar das ovelhas de Deus, de ser chamado como fundador da igreja primitiva de Deus. E a característica do processo de Pedro é a atitude e a disposição. Por mais que ele viveu com toda intensidade e errou também, mas ele foi transformado por Deus e passou pelo processo. É necessário ter atitude e disposição para vencer o processo e alcançar as promessas de Deus. Pedro, ele primeiro foi chamado quando estava com seus sócios, depois de uma noite de frustração, vivia da pesca e não pescou nada naquela noite, mas Deus fez que transbordasse a pescaria de Pedro. E logo depois de ele dar tudo aquilo que Pedro estava desejando, estava necessitando, ele disse: Eu não te fiz para ser pescador de peixe, mas pescador de almas. E Pedro, com toda a intensidade, largou tudo e seguiu a Jesus. Pedro, ele também cortou a orelha de um soldado. Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. Pedro, ele declarou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro foi usado por Satanás para dizer que Jesus não iria morrer, mas esse foi o objetivo de Jesus, vir para morrer, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E o Senhor repreendeu para trás de mim Satanás. E Pedro também, ele recebeu essa honra, esse privilégio de por 3 vezes o Senhor confirmar o chamado e o amor dele por Jesus, que era até mais do que os outros discípulos tinham. E Pedro venceu. E Pedro foi lapidado. Eu sei que nós estamos ainda aqui na terra, em carne física, o corpo não foi glorificado, mas bora amansar para não machucar as ovelhinhas de Jesus. Deus, ele nos deu um espírito de ousadia. Deus, ele nos ensina a ser manso e humilde de coração. Deus, através do processo, ele forja o caráter. E Pedro ficou pronto para exercer o chamado, para viver a promessa de Deus. Eu oro por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor caracterizou Pedro, com tanta ênfase, Senhor, e deu a ele uma atitude, por mais que o Senhor o ajudou a administrar toda essa força, toda essa atitude que ele tinha, essa disposição, que o Senhor levanta essa pessoa também com ousadia, com valentia, não contra a carne, mas contra os espíritos malignos, que o Senhor dê essa pessoa atitude, autoridade para exercer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Que o Senhor abençoe e aguarde, que o Senhor ajude a suportar, a enfrentar, a ser aprovado nesse processo e viver o que já está preparado pelo Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.